Madeira, você tá aí desse jeito só pra chamar minha atenção? Não, não é só pra chamar a tua atenção. O foco de eu estar aqui todo diferente, presta atenção nessa palavra, diferente, aqui fora de casa, numa cadeira de praia, como se eu estivesse na praia de óculos de sol, tem um motivo. E você vai entender ao longo desse vídeo porque é algo relacionado a você aprender os assuntos estudando menos. Existem alguns princípios que te fazem aprender muito mais, reter muito mais, deixar uma marca, presta atenção na palavra, marca evidente, naquilo que você estuda. Afinal, tudo que a gente fica estudando, a gente quer que lá no dia da prova, o nosso único objetivo é lembrar daquilo no dia da prova. É conseguir chegar na prova e acertar o que a gente estudou. Só que muitas vezes o que a gente estuda não cria uma marca, não fica marcado. E com o passar do tempo, o passar dos anos na escola, o passar do tempo no cursinho, a gente esquece aquilo é apagado porque não ficou marcado. Por isso que as pessoas muitas vezes ficam 2, 3 anos no cursinho e ainda erram matérias que elas viram 3, 4 vezes. Porque aquilo não criou uma marca, né? Então a maneira como você estuda, e existem alguns princípios, o primeiro deles eu vou comentar agora, tem a ver com cadeira de praia, e o segundo tem a ver com eu estar fora de casa, num ambiente diferente. Vamos lá, quando a gente fala de marca, você pode ver que eu tô aqui como se eu estivesse numa praia, né? Tudo nesse vídeo foi minuciosamente pensado. Como se eu estivesse numa praia, mas eu quero que tu pense exatamente o contrário. Que eu estivesse na Noruega ou em algum local extremamente frio, no inverno, com uma neve. Então imagina que aqui tem neve. Quando tem uma neve, uma certa neve, se tu caminha nela, fica uma marca, certo? Eu tô caminhando, o Joãozinho, se eu tivesse um flip chart aqui, eu faria um desenho pra ti de um Joãozinho caminhando na neve. E esse Joãozinho caminhando na neve é engraçado, porque ele cria uma marca. Só que com o passar do tempo, aquela marca do Joãozinho some. Assim como quando você estuda, um mês depois, uma semana depois, talvez tu nem lembre mais. Se eu te der uma questão de algo que você estudou na semana passada, talvez já não tenha ficado marcado. E foi semana passada. Agora, olha que loucura. Você lembra de alguma festa que você teve quando você tinha, tipo, uns 5, 6 anos de idade? Festinha de aniversário. Aquelas festinhas em que ia tua família, em que tinha todos os priminhos chatos e você queria dar cotovelada no primo pra você apagar a vela e não deixar o priminho apagar a vela e não sei o que. Tinha um priminho chato que queria que ele apagasse a vela, mas você queria apagar. Tu lembra de alguma festa sua? Isso talvez faz mais de 10 anos. Tu lembra de quando você plantou feijãozinho no algodão, no copinho, na escola? Isso faz mais de 10 anos. Mas porra, tu não lembra da matéria que você viu semana passada? Você vai olhar pra isso e falar, pô, mas é impossível que você seja tão burro assim? O que acontece comigo? Bom, tem a ver com dois princípios, presta atenção. O primeiro deles é com a neve, que eu já vou te explicar. E o segundo deles é eu estar aqui nesse ambiente. Quando a gente fala da neve, da marca ali, né? É porque quando você estuda o basiquinho, quando você faz o fácil, quando você faz algo tranquilinho, aquela marca na neve é como se fosse o Joãozinho caminhando. Depois de um tempo ela some. Agora imagine que eu colocasse um caminhão nessa neve. Um caminhão nessa neve, ele ia deixar uma marca muito mais evidente. Pô, o caminhão ia abrir uma cratera naquela neve ali, que passaria o tempo, nevaria. O tempo ia passando e aquela marca ainda tava lá. Tipo a música do Israel Rodolfo. Ficou marca evidente no tempo presente, buscando te ter. Aquela marca ficou evidente. Então, qual é essa relação? Vamos lá, qual é essa relação que faz algumas coisas desaparecerem, né? Tipo um Joãozinho caminhando ali, a marca dele some fácil, porque é só o pé dele, e um caminhão, aquilo fica marcado evidentemente, aquilo fica com uma marca forte. Da mesma forma que muitas coisas que você estuda some rápido e a tua festinha de aniversário tu ainda lembra. Loucura, né? Isso tem a ver com o nível de esforço mental. Entenda o caminhão como algo que envolve um certo esforço mental ali. É pesado, é um fardo, é um esforço mental. É um dos Ds. A gente vai chegar no segundo D. Tem 3 Ds. É esse primeiro D, que é o D de difícil. Quanto mais difícil for, quanto mais esforço mental envolvido tiver naquela atitude, mais marcado vai ficar. Ou seja, quando você estuda e tu copia a matéria do quadro do professor, aquilo é fácil. Aquilo não envolveu esforço mental. Não é quando você fecha o livro e tu escreve, ai, mitocôndria, não sei o que, você faz a tua ficha pautada, né? A ficha pautada dos assuntos, ou flashcard, ou não sei o que, copiar a matéria do professor, aquilo é algo fácil. Mais difícil do que isso seria, por exemplo, tu resolver uma questão. Então, quando a pessoa vai lá e fala, ah, eu aprendo escrevendo, eu aprendo copiando, aí ela escreve, mitocôndria faz respiração celular, a glicólise acontece no citoplasma, a cadeia respiratória não sei onde, e o ciclo de Krebs não sei onde. Ela escreveu. Ela tá tendo mais esforço mental do que alguém que só assistiu, de fato.
Só que dá pra envolver mais esforço mental ainda, dá pra ser mais difícil. Então quando as pessoas têm a ilusão de que, eu aprendo mais escrevendo, é óbvio que aprende. Tu aprende mais do que alguém que não fez nada. Mas a pessoa que faria uma questão, que fez uma questão pra ela ter que pensar, envolver e falar, porra, onde acontece a glicólise? Ela não tá escrevendo, ela tá pensando pra resolver uma questão. A pessoa que escreveu a formulazinha do Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, numa ficha pautada, ela teve um esforço mental, ela tá cavando aquela neve de uma certa forma. Mas a pessoa que chegou numa questão que ela nem sabia que tinha que usar Torricelli, e ela teve que pensar, ela teve que botar o cérebro dela pra trabalhar e falar, porra, peraí, qual que era a fórmula mesmo? Qual era a fórmula? Ela teve que pensar, ela teve que buscar na memória dela. Isso envolveu mais esforço mental, foi mais difícil. É o primeiro dos Ds, Eu já vou mencionar o segundo. Então o primeiro D, se você quer causar uma marca evidente naquela neve, se você quer cavar aquela neve, ela tem a ver com esforço mental. Então quanto mais esforço tu tiver no teu estudo, mais marcado vai ficar. Por isso que as pessoas falam, eu lembro mais quando eu escrevo. Óbvio que lembra. Tu tá tendo um pequeno esforço mental a mais do que a pessoa que não fez nada. Só que dava pra ter muito mais esforço mental do que apenas ficar copiando a matéria e do que apenas ficar vendo o professor falar. Então isso é o estudo fácil, é o estudo que não causa marca. O estudo difícil, pelo contrário, aquele que te faz pensar mais, que você tem que voltar num assunto que você viu há um mês atrás e fazer uma questão dele. Não ler uma porra de uma ficha pautada, porque ler qualquer um consegue, escrever qualquer um consegue, resolver uma questão, não. Envolve esforço mental, é mais difícil, então cria uma marca muito mais evidente. Ficou marca evidente no tempo presente, buscando te ter. Agora, quando a gente vai pro segundo D, né? Olha que loucura. A gente falou da festa de aniversário, né? E eu fiz aqui um vídeo numa cadeira de praia, com óculos de sol, fora de casa. Por que isso? Porque é diferente. Tudo aquilo que a gente faz que é diferente, que foge à regra, causa marca também. Então, qual é o pior estudo que se pode ter? É aquele estudo padrãozinho, receitinha de escola, em que você fica copiando a matéria, né, só cansando o teu antebraço, porque você fica copiando algo que tem na própria apostila, achando que vai estar aprendendo, porque vai estar fazendo um pouquinho de esforço, mas fazer uma questão envolveria muito mais. Então é a pessoa que fica perdendo tempo com um estudo clichêzinho, padrãozinho e fácil. Quando você não faz o diferente, quando você, por exemplo, está estudando fisiologia e tu busca no YouTube vídeo de aulas de faculdade de anatomia de uma pessoa dissecando um coração, você vai ver aquilo e aquilo é tão diferente, aquilo foge tanto à regra que fica uma marca. Então eu estudava, por exemplo, sistema circulatório, eu ia pesquisar vídeo de pessoas mostrando um coração de verdade. Você está estudando divisão celular, aí todo mundo vai ver a porra da aula padrãozinho de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas quando você vai no YouTube e tu busca um vídeo da animação, tu coloca lá no YouTube, rapidão, tipo vídeos, Cell Division Animation, e tu vê uma animação em 3D daquilo acontecendo, tu viu algo diferente, tu fugiu do padrão. Todo mundo vai ver a aula do prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas quem que vai ver um vídeo de uma animação, de uma célula condensando os cromossomos e as cromátides irmãs se separando? Quando tu vê aquilo, você viu algo diferente. E aquilo causa uma marca maior. Então lá no exemplo da neve, aquela neve ela fica mais marcada, porque foi algo que fugiu da tua realidade. Então assim, você passou 10 anos da tua vida tendo os mesmos dias normais, mas um certo dia teve uma festa de aniversário, há 10 anos atrás. E aquele dia foi tão diferente da tua realidade naquela época, que aquilo ficou marcado, aquilo tinha mais emoção, aquilo era diferente. E aí ficou marcado. Então nos estudos, quando você associa dois Ds, primeiro D, difícil, tem um terceiro D. Lá no Pilares tem uma puta aula, tipo 50 minutos explicando os três Ds. Mas o primeiro D é o D do difícil. Quanto mais esforço mental tu tiver, mais marcado vai ficar. O segundo D é o dedo diferente. Quando tu faz coisas que são diferentes, que fogem às regras padrões, aquilo te marca de uma forma absurda e tu não esquece mais. Então o pior estudo que tu pode ter na face da Terra é aquele estudo padrãozinho, de ver uma aula, sair dessa aula, copiar a matéria e depois fazer umas certas questões. Esse é um estudo que, além de fácil, ele é o padrão. E estudo padrão
não traz nota diferente, traz nota padrão, traz desempenho padrão, traz desempenho na média. Mas o que a gente busca aqui é um desempenho extraordinário. É um desempenho que é construído com um estudo que é difícil e com um estudo que é diferente e um outro D envolvido. Igual eu falei, são os 3 Ds da aprendizagem. Então presta atenção, fuja de tudo que é um estudo fácil, porque é o estudo difícil que gera aprovação fácil. Estudo fácil torna a tua aprovação difícil. Porra, frase de para-choque de caminhão. E fuja do estudo padrão, né? Esse estudo fácil que eu digo é o estudo que a gente foi ensinado uma vida inteira na escola. Então lá na escola a pessoa dedicada era aquela pessoa que o professor entrava, ela anotava o suspiro do professor, ela anotava o número do calçado do professor e quantos passos ele deu na sala. Ela ficava copiando tudo. Ora, qualquer um consegue copiar. Copiar é fácil. Copiar não te envolve esforço mental. Ai, mas não é cópia, eu faço uma ficha pautada. Tudo bem, qualquer pessoa consegue ler um livro, fechar ele e escrever: mitocôndria faz respiração celular, ribossomo produz proteína. Lá no dia da prova, essa pessoa que escreveu mitocôndria faz respiração e ribossomo produz proteína, talvez ela nem lembre o que é um RNA mensageiro. Agora, se tu tivesse visto uma animação disso, né, tu vê uma animação em 3D, porra, produção de proteínas, protein fabrication, I don't know. Tu pesquisa em inglês, tipo, tem um monte de vídeo no YouTube, tu vê uma animação disso, tu viu algo diferente. Você foi lá e fez uma lista de questões depois de um tempo de ter visto esse assunto. Já foi um estudo que envolveu mais esforço mental. Então, quando tu faz uma questão, tipo, uma semana depois de ter visto um assunto, vai envolver muito mais esforço mental do que no próprio dia você ler mitocôndria faz respiração e tu escrever numa ficha pautada ou num flashcard pra colocar no Anki. Fácil, qualquer um consegue, não causa marca. Tamo junto, até depois do banho de lama. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar um like nesse vídeo. E agora eu creio que tu tenha entendido o porquê de eu estar aqui, num espaço diferente. Isso atrai mais atenção, nosso cérebro gosta disso. Nosso cérebro gosta disso. Eu fiz na prática o que eu acabei de falar. Vai passar uma semana, você ainda vai lembrar do vídeo em que eu estava aqui, num cenário diferente, de óculos de sol, numa cadeira de praia. Você não vai esquecer disso, porque tem uma porrada de vídeos no meu canal, no mesmo cenário, na mesma mesa, com a mesma cadeira, sem óculos de sol e com um flip chart atrás escrito PQA. Aquilo já virou o padrão pra ti. Eu fugi do padrão, eu fiz o D de diferente. Isso te causou uma marca maior. Teu cérebro prestou mais atenção. Você falou, que porra é essa? Por que madeira tá aí? Você ficou com uma certa curiosidade. Isso fez teu cérebro criar uma marca maior ali, prestar mais atenção nisso. E o D de difícil é o de você ter mais esforço mental. Então eu te mostrei na prática aqui esses 2 Ds. Deixa o like nesse vídeo, e fuja sempre do estudo fácil, do estudo padrão. E aí, são 3 Ds, né? Esses Ds aqui são o estudo do difícil e o diferente. Você precisa fazer isso, precisa fugir do estudo fácil e do estudo padrãozinho. Estudo clichê. Tamo junto.